Então vamos nozes. Perdão, diz de novo. Dezinho Almeida. Não. D-Z-M. Peraí que eu não estou na pasta não. Peraí. FUPCC. Pronto, Dezinho Almeida. Perdão. Vamos abrir o repositório do nosso coleguinha. Primeira vez que ele está abrindo na minha máquina, ele vai baixar algumas coisas. Então pronto, deixa eu fechar aqui, fechar as trilhas, pronto. Então a gente tem aqui algumas atividades. Ó, nosso amigo já começou a fazer algumas atividades, a gente vê aqui que ele tem alguma prática com programação, só ficou faltando dizer como é que você fez. Então quando você terminar, você vai lá e aí você faz sua autoavaliação. Fiz tudo, não precisei de ajuda com ninguém, fiz sozinho. Aí ele dá o 100%. Entendeu? Então assim, normal, vocês estão aprendendo a usar a ferramenta. Porque senão eu não sei. O código em si, ele não me diz tudo o que eu gostaria de saber sobre como fosse o processo de aprendizado. Vocês podem estudar de qualquer forma. Na verdade, o meu papel aqui é ensiná-los a estudar programação. Entendeu? Se vocês aprenderem a estudar programação, vocês conseguem seguir sem mim de forma segura. Então, quando vocês terminarem, aí vocês vão lá e fazem a autoavaliação de vocês. Esse daqui eu fiz tudo, fiz sozinho. Se ele já registra mais ou menos o tempo real que você levou, você não precisa colocar manualmente. Mas se, por exemplo, você passou um monte de tempo pesquisando, mas ele deu algum erro de cálculo aqui, ele está dizendo que foram 20 minutos, mas você passou 1 hora, você pode vir aqui e colocar 60 minutos. Não tem problema nenhum. O rastro que ele faz, o sistema de rastreamento, ele é imperfeito, porque eu não tenho como adivinhar de fato o tempo real que você passou se dedicando àquilo. Por exemplo, você pode ter começado a fazer código, aí não entendia, aí foi assistir um vídeo do YouTube, aí pegou o caderno, aí passou 2 horas rabiscando no caderno, voltou e terminou o teu trabalho. Para o sistema, entende? É como se você tivesse estudado 15 minutos, saído para almoçar, voltado, feito mais 10 minutos e terminado. Mas a realidade é que você passou muito mais do que esses 25 minutos. Então você pode dizer aqui, não, tá doido? Não foram 15 minutos não, eu passei bem 2 horas fazendo isso daqui. Passei 120 minutos. Porque o sistema só registra as interações. Só que para muito além das interações registradas, tem gente que gosta de estudar no papel, tem gente que gosta de ver vídeo no YouTube. Vocês entenderam, né? Então, se isso daqui bate mais ou menos, eu passei meia hora, só gravou 20. Tudo bem, tá show. Okay? Mas você tem muito mais tempo escondido por trás disso, você pode vir aqui e colocar. E o resto é só para saber se você usou IA ou não usou IA. Entendeu? Lembra, eu sugiro que vocês usem para estudar os conceitos e para, por exemplo, você acha que o seu código ficou uma bomba, mas você conseguiu fazer e depois você quer aprender se existe uma forma mais fácil de fazer aquilo, você pode, quando terminar, pedir para a IA se tem uma forma melhor de fazer. Esses 3 aqui do meio, né, significa que, por exemplo, entender o problema, você não conseguiu descobrir nem o enunciado, rapaz, não sei nem o que é para fazer aqui. Gerar código, eu sugiro que você faça o mínimo possível, e debugar, você pode fazer, mas também tenta evitar. Por quê? Porque quando você erra, você vive a experiência de tentar compreender o que está acontecendo. Errar é importante. Entendeu? Debugar é importante, ver errinhos vermelhos, tentar interpretar o que está acontecendo é importante, tá certo? Então se você faz isso daqui, você vai lá e autoavalia. Não, fiz sozinho, é bem facinho, ó. Fiz sozinho, e aí você vai colocando. Fiz sozinho, e aí no final você faz o push disso e carrega todas as informações. Então, vamos lá. Com vocês, eu fiz esses códigos semana passada ou não? Comecei a fazer. Como foi na turma de vocês? Não fiz nada daqui não, né? Tá certo. Eu sempre vou perguntar porque eu tenho 2 turmas de programação que eu uso a mesma metodologia e às vezes eu fico confuso o que foi que eu fiz em uma e fiz na outra. Então,
Vou começar aqui com um rascunho. Entrada e saída. Vou criar um rascunho aqui só para a gente poder fazer um código qualquer aleatório. Vou abrir aqui os nossos arquivos, só para a gente... Deixa eu só abrir o meu repositório aqui para parar de dar erro, calma. Aqui eu estou com outra coisa aberta. Entrada e saída. Pronto, aqui. Então vamos lá. Eu vou passar sobre alguns conceitos de linguagem e a gente pode até ver alguns daquelas coisas ali do que eu mandei de exemplo. Então, isso daqui, eu não sei se a gente falou, mas isso daqui diz que o seu código é executado. Por quê? Quando a gente faz código, e principalmente quando o programa vai ficando grande, é comum a gente separar onde está cada pedaço de lógica. Alguns pedaços de lógica vão estar interagindo com o usuário, que seriam, por exemplo, o código executável, e outros pedaços de lógica são bibliotecas do sistema. Exemplo, quando vocês estão consumindo, quando vocês estão utilizando um browser, vocês interagem com o browser manda requisição para o servidor, o servidor processa essa requisição lá no seu back-end, que a gente chama, o servidor manda a resposta de volta para o seu browser mostra a resposta para você. Então existe uma parte que fica na frente do usuário, que a gente chama de front-end, e uma parte que fica distante, longe do usuário. Isso daqui diz que o seu código vai ser executado. Todos os nossos códigos da disciplina, eles vão usar esse package aqui, porque todos eles vão ser códigos executáveis. Quando a gente chegar lá no finalzinho da disciplina, que a gente vai fazer projetos maiores, a gente pode dividir em 2, 3, 4 arquivos, e aí talvez eles fiquem em outros pacotes. Isso daqui diz que você vai utilizar a biblioteca para fazer leitura de dados e escrita de dados. O Go, ele automaticamente insere as bibliotecas para você e remove. Por exemplo, se você não estiver fazendo nenhuma entrada e saída, na hora que você salvar o código, você vê que aquela linhazinha de import já sumiu, tá vendo? Agora, se em algum momento você fizer um comando fmt. Fazer aqui um print ln, oi meu povo, na hora que você salvar isso daqui, ele já inclui a biblioteca para você. Então, uma das coisas legais... Deixa eu só tirar aqui o meu Copilot para ele não ficar cuspindo a resposta. Ele já faz o include para a gente. Oi. Você pode explicar de novo o que é o package? Tá. Toda linguagem tem um preâmbulo que define o que é aquele pacote e como aquele pacote interage com o ecossistema. Tudo bem? Dá um exemplo aqui para vocês de outra linguagem, só para ficar mais claro. É teste.c. Se a gente estivesse fazendo um código em C, que nem o dos coleguinhas ali da outra sala, ele teria essa cara aqui. Import stdio.h int main printf rolar mundo /n. Nossos coleguinhas, não é import, é include, né? Include. Nossos coleguinhas na outra sala estão fazendo esse código exatamente desse jeito com o professor Alexandre. Tem coisas parecidas, sim ou não? Isso daqui, né? O main, o print. Ó, se fosse para ficar igual, eu podia colocar assim, ó. Oi, meu povo. Tem muita coisa parecida, sim ou não? O que isso daqui está dizendo? Para o Go, que é a linguagem que a gente vai utilizar,
A biblioteca que trabalha com entrada de dados e saída de dados, qual é o nome dela? FMT. Vocês conseguem ler daí? FMT. E a do C, ela se chama STD, Standard I/O, entrada e saída. Esse STD/I/O significa Standard Input Output. Tudo bem? O C, que é dos nossos coleguinhas, ele utiliza um modelo de importação. Qual é o nome que eu vou utilizar? Importação de funções. Então, se eu tirar isso daqui, eu não consigo utilizar o printf, porque ele não vai achar o printf. Alt-T. GCC teste.c. Ele vai dizer, ué, esse printf está saindo de onde? Cadê o printf? E aí no C, que é a linguagem dos nossos coleguinhas, eu tenho que dizer, ei, eu quero que você carregue todas as funções que estão na biblioteca de entrada e saída. Qual é o nome da biblioteca em C? STD/I/O, Studio, né? Então agora ele consegue achar as funções. Linguagens modernas, elas usam de uma técnica para evitar que dois includes, dois imports. Imagina que a pessoa de uma outra biblioteca falasse include outra.h, cria uma outra função chamada printf. Uma biblioteca pode ser feita por qualquer desenvolvedor, sim ou não? Sim, uma biblioteca é um pedaço de código que alguém faz e outra pessoa utiliza. Vocês não criaram a biblioteca STD/I/O, alguém fez. E essa biblioteca STD/I/O tem um monte de funções de entrada e um monte de funções de saída. No C, existe um problema, que é quando duas bibliotecas têm funções com o mesmo nome, isso gera um conflito de nomes. Entendeu? Então, bibliotecas em C acabam sempre tendo que se preocupar. Vixe Maria, eu preciso criar nomes que sejam únicos. E aí ficam uns nomes assim gigantes de funções, justamente para não ter conflito de nomes. Ok? Como é que linguagens modernas resolvem esse problema? E aí eu poderia chamar, por exemplo, citar o Go, o Python, o TypeScript. Eles criam uma coisa chamada espaço de nomes, que funciona assim. Se você tem uma biblioteca, como por exemplo a biblioteca FMT, todas as funções dela vão ficar dentro de FMT. Por isso que a gente não diz o printf direto. A gente diz o quê? fmt.printf. Então as funções elas estão dentro da biblioteca FMT. Isso garante que o quê? Duas bibliotecas diferentes, mesmo que tenham o mesmo nome de função, não vão entrar em conflito. Ah, mas se a outra pessoa quisesse criar uma biblioteca com o nome também de FMT, a gente poderia, por exemplo, renomear isso daqui para F. É assim? Peraí, deixa eu ver se eu lembro aqui. FMT. O cara é preguiçoso, não quer escrever FMT completo, ele poderia criar um atalho. Não, FMT são 3 letras, eu tenho preguiça. Eu vou chamar isso daqui de quê? De F. Então agora, ao invés de digitar fmt.print, eu vou digitar f.print. Para que isso daqui é feito? Para evitar a colisão de nomes de funções em bibliotecas diferentes. Talvez tenha ficado um pouco abstrato, mas essa é a explicação de por que é que a gente vai utilizar FMT na frente de todas as coisas aqui. Isso daqui se chama namespace, que seriam espaços de nomes. A vantagem é que se você quer saber o que é que uma biblioteca te dá, basta digitar ponto e ela vai te dizer, olha, eu tenho aqui uma função append, uma função format, uma função printf, scan e tudo mais. Ó. Então, assim, a quantidade de funções pequenininhas até. Quais são as importantes para a gente agora? As de imprimir e as de ler. São 3 funções de imprimir e 3 funções de ler. E elas são razoavelmente redundantes. Tá. Oi. O O package.
é uma forma de algumas linguagens usam para organizar os seus arquivos. Quando vocês têm um projeto grande, esse projeto tem muitos arquivos. E esses arquivos, imagina se você tem 70, 80, 100 arquivos dentro da mesma pasta, como é que ia ficar? Ia ficar uma bodega, na verdade. Então, o normal é que os arquivos estejam organizados por objetivo. Arquivos de configuração, arquivos de acesso a banco de dados, arquivos de usuário. E aí, cada um dessa pasta com arquivos seria um package. Então, se eu tivesse os arquivos de configuração e esse daqui tivesse nos arquivos de configuração, eu teria um package settings. Se eu tivesse um arquivo de acesso a banco de dados, um package de database. E qual é o package principal que o programa sempre tem que ter, que é onde estão os executáveis? É o main. Então, além desse programa do draft.go, tem vários outros que estão no main, que é executável ou só ele? No nosso caso, vai ser só ele. Eu poderia ter outros também, mas no nosso caso vai ser só ele aqui. Mas se eu tiver esse package main, vai dar problema? Se você tirar, ele nem roda. Porque ele não vai entender que tem que executar isso daqui. O PKO não vai ler isso. O Go não vai executar, porque ele precisa ser main para ser principal. É tipo a função .main ali. É tipo a função .main. Só que tu imagina que tu tem muitos arquivos. A primeira coisa é saber onde estão os arquivos principais e aí depois ele decide desses arquivos principais qual é o mais importante. Entendeu? Onde estão os arquivos principais estariam nessa pasta aqui. E o mais importante, ou onde começa tudo, é o que tem a função main. Então são dois níveis de organização. Se tivesse outro que seria main, seria em segundo, ele executaria em segundo, depois desse daí que tem a função main. Por exemplo, deixa eu mostrar aqui o programa que vocês usam, só para vocês entenderem o que é um pacote. Isso daqui é o programa que vocês usam, que é o TKO. Olha o tanto de arquivo diferente que ele tem, ó. O tanto de pastas diferentes que ele tem, o tanto de pacotes. Ele tem um pacote de comandos, um pacote de downloads, um pacote de enumerações, um pacote para gerenciar os jogos. Tudo isso daqui são packages diferentes, entendeu? Os pacotes agrupam vários arquivos que representam aquela coisa. Então, para lidar com o histórico, tem uma coisa só para gerenciar o histórico, entendeu? E por aí vai. Tá vendo? Tudo isso daqui são packages diferentes. Só que isso aí usa Python. Esse aqui usa Python, mas a ideia é a mesma. O package serve para organizar vários arquivos que trabalham no mesmo objetivo. Porque senão eu teria 500 arquivos dentro da mesma pasta. Entendeu? Então, isso daqui são pacotes. E aí ele organiza, ele entende, ele sabe onde encontrar as coisas através da organização de pacotes. Se você botar o arquivo dentro de uma pasta, ele automaticamente bota o package em cima da... Não sei, nunca testei não. A gente descobre depois. Então vamos nós aqui. A gente tem 3 funções de imprimir. Quais foram as 3? A primeira é a que imprime quebra-linha, que é aqui o print ln. Então quando a gente roda isso daqui, ele imprime e quebra a linha. Se eu não quebrar a linha, ele vai juntar as coisas, porque não existe quebra de linha. Ó lá, meu povo, ele não quebrou a linha, juntou com povo feio. Como é que eu faço para quebrar a linha? Eu posso colocar caracteres de marcação. Caracteres de marcação são caracteres especiais que eles usam essa barrinha deitada ao contrário. Então, por exemplo, para quebrar a linha eu poderia dar um /n. Se eu botar isso daqui 2 vezes, significa que ele vai fazer o quê? Quebrar a linha 2 vezes. Oi, meu povo, quebrou a linha de novo, povo feio.
Quebrou 2 vezes. Existem outros caracteres de marcação. O que é que vocês chutam que faz o /T? /T faz uma tabulação, como se fosse um tabzinho. Então, os principais vão ser /T e /N, para fazer tabulação e para quebrar a linha. Tá? Se você quiser quebrar a linha automático, você pode colocar o LN. Se você não colocar o LN, ele não quebra a linha. Se você passar 2 parâmetros separados por linha, ele vai separar eles entre espaço. Tá vendo aqui? Olha lá, meu povo, espaço, povo feio. Se você somar textos, ele vai fazer o quê? Concatenar, ele gruda os textos. Tá vendo aqui? Olá, meu povo, mais povo feio. Ele grudou os textos. Só que você só pode somar se for texto. O que é que acontece se você tentar somar com um número? Ele não vai aceitar, porque o que é que ele vai dizer aqui? Que não faz sentido, essa operação é inválida, porque não existe como somar uma string e um inteiro. Ué, você poderia fazer algumas formas de fazer isso. Você poderia converter esse negócio para string. Deixa eu ver se ele aceita isso. Ué, não aceita. Bota dentro de aspas. E se eu fizer isso? Também não aceita. Porque a forma como ele interpreta texto, interpreta números, é utilizando o printzinho igual do C, igualzinho. A gente chama de printf. E esse F, ele vem de formatado. É uma impressão formatada. Meu Copilot está ligado? Por que meu Copilot está ligado? Cala a boca, Copilot. Impressão formatada, ela faz o seguinte: toda vez que você quiser colocar alguma coisa nesse texto, você tem que utilizar uma coisa que a gente chama de placeholders. Placeholders é o termo que a gente usa em computação para dizer holder em inglês é segurar e place é lugar. Então, placeholder é segura o meu lugar. Ou seja, você vai dizer que vai ficar alguém aqui. Vai ficar alguém aqui. Vai ficar alguém aqui. Olá, meu, alguém que vai ficar aqui. E agora eu vou passar os valores que vão preencher essas coisas. Olá, meu, alguma coisa, tenho alguma coisa, reais. E agora você vai passar os valores que vão preencher aqueles placeholders. Olá, meu, povo. Povo vai para o primeiro placeholder, que seria o quê? Bem aqui. E o próximo seria, tenho R$5. Olá, meu povo. Povo veio para cá. Tenho R$5. Então, a gente joga valores aqui. Qual é a vantagem de usar os placeholders? Porque eles permitem que a gente formate o texto de saída. Então, exemplo, faz de conta que você quer formatar 1h. Que horas são agora? São 10h49. Então, vamos fazer assim. A hora agora é %V, 2 pontos, %V. Se eu disser que é 10h49, vai aparecer o quê? Agora são 10h49. Aí você pergunta, ué, por que eu não coloco direto 10 aqui e o 49 aqui? Também não podia fazer isso? Podia. Só que normalmente os valores que a gente vai mostrar, eles são o resultado de algum cálculo. Exemplo, hora, minuto, fmt ponto, scan, endereço de hora, endereço de minuto.
fmt.println, digite hora e minuto. Então o usuário vai digitar hora e minuto, eu vou ler hora e minuto, colocar dentro dessas variáveis e aí eu vou imprimir a hora e o minuto para a pessoa. Hora e minuto. Então vamos ver aqui as coisas aos pouquinhos. Primeiro, eu crio um lugar que vai guardar a hora. Esse lugar tem um nome. Esse lugar eu chamei de hora. Eu crio um outro lugar que vai guardar o minuto que o usuário digitar. Esse lugar tem um nome, eu chamo de minuto. Isso daqui, esses lugares onde a gente guarda coisas, em computação a gente chama de variáveis. Então, variáveis são lugares na memória onde eu guardo valores que eu preciso manipular. Em Go, a gente tem 3 formas de criar variáveis. Você poderia criar assim a descrição completa. Isso daqui cria e inicializa. Sempre em Go, a gente cria e inicializa automaticamente. Então, hora por ser inteiro, recebe o valor padrão para o inteiro. Qual é o valor padrão para o inteiro? O que vocês acham? 0. E o valor, o padrão para um float? 0 também. O valor padrão para um string seria o quê? 0 não, porque string é um texto. Se eu não tenho um texto, eu teria vazio. Um texto sem nada. Não, um 0. Qual seria o valor padrão para um booleano? É tarde. Falso. Exato. Boolean seria falso. Boolean. Assim? Pois é. Ah, é porque eu não estou usando. É porque como tudo que eu não uso, ele reclama que eu não estou usando. Peraí. Não é boolean, é bool, perdão. Então, isso daqui representa um inteiro, isso daqui representa minha altura. Float. O padrão para um float. Float tem que... Quando você define algumas coisas, o Go, ele, como por ser a linguagem moderna, ele tem já os tipos com os tamanhos bem definidos. Vou explicar porque que isso é importante. Vamos aqui para o exemplo da linguagem dos coleguinhas de vocês. C é uma linguagem que já tem 20 e poucos anos. Então, quando você está lá em C e cria uma variável que é um float, a altura recebe 5.6, o tamanho que essa variável ocupa na memória vai depender da tua arquitetura. Isso pode ser um problema. Hoje em dia, praticamente todos os computadores são 64 bits. Só que antigamente você tinha computadores de 64, computadores de 8. Então, quando você estava num computador de 64, isso daqui tinha um tamanho de memória, e quando você estava num computador de 32, você tinha outro tamanho de memória. E aí, programas criados em arquiteturas diferentes tinham comportamentos diferentes. Então, linguagens como C++ ou Go, eles já resolvem a coisa do seguinte formato. Ei, você pode criar o inteiro padrão, ou você pode dizer o tamanho que você precisa de memória. Você poderia criar um inteiro de 8 bytes. Então, quanto de memória esse inteiro vai ocupar? 8 bytes. Você sabe que se você precisa de pouco espaço de memória, 8 bytes vai ser suficiente. Caramba, eu preciso guardar números gigantes. Então, você poderia criar um inteiro de 64 bytes. Isso daqui serve tanto para valores positivos quanto para valores negativos. Qual é o menor valor que ele suporta? Menos 92 bilhões, blá, 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 blá. E o máximo valor que ele suporta? 92 bilhões, blá, blá, blá. E se eu tivesse com um inteiro de 8 bytes, qual é o limite que ele suporta?
de menos 128 até 127. Os dados, eles têm um tamanho. Como é que o C gerenciava isso? Rapaz, o tamanho padrão de um inteiro é 4 bytes no C. Só que se eu precisasse de algo grande, aí eu dizia, rapaz, eu acho que eu preciso de uma coisa grande. Então ele aumentava isso daqui para 8. Rapaz, eu preciso de uma coisa maior ainda. Long. É bonito? Não é feio. Aí você tem que imaginar que ele é o pai de todas as linguagens. Então, quando você fazia isso daqui, ele ocupava 4 bytes. Agora ele ocupa 16 bytes. E qual é o padrão que já vem no O padrão é que você provavelmente é 8. Não, acho que o padrão é 16, sei não. Deixa eu ver aqui. Não, ó, ele diz assim, ó. O int é um alias para int 32. Então, se você usar só int, ele está usando int 32. Essas duas coisas são a mesma coisa. O int é só um alias, um atalho para você não ter que ficar dizendo int 32. Só que o float, ele precisa ser explícito. Ele quer saber, ok, qual o float que você quer criar? Um float de 32 ou um float de 64 bits? Bits ou bytes? Bits. Eu falei bytes no começo, né? Só que isso daqui é bits. Certo? Então isso daqui seria 8 bytes, 16 bytes. 8 bytes, 16 bytes. Tanto que basta olhar o inteiro. Ó. O int 8, ele é 2 elevado a 8. 256. Que é a mesma coisa que de 128 até 127. Ah, eu não vou guardar números negativos. Eu só quero números positivos. Então ele tem as variantes de int, que seria um inteiro sem sinal. Inteiro unsigned int. No C seria o equivalente a dizer que eu quero uma coisa unsigned. Eu quero uma coisa sem sinal. Então aqui eu teria 4 bytes sem sinal, só valores positivos. Vocês se incomodam de eu ficar fazendo o paralelo das duas linguagens ou não? Dá um nó na cabeça? Não, né? Tem gente que acha ruim, que diz, eu tô aprendendo eu nem aprendi uma direito, você já fica me mostrando duas. Mas é porque o objetivo é explicar que você pode ter o mesmo conceito expresso de formas diferentes, mas no fundo é o mesmo conceito, só que ele é expresso de formas diferentes, ok? Então, quando você está fazendo um int, seria o equivalente no C a eu fazer um unsigned int. Se eu quisesse um inteiro grande, 64, seria como se eu fizesse um long unsigned int. Formas diferentes de expressar a mesma coisa. Porque às vezes eu preciso de... Isso é otimização de código. Se você vai guardar a idade de uma pessoa, você poderia guardar a idade de uma pessoa em um inteiro de 8 bits. A pessoa não vai ter mais de 200 anos. Espero que não. Mas se você precisa registrar há quanto tempo essa pessoa nasceu, aí você, a pessoa pode ter nascido há 2.000, 3.000 anos atrás, então vou deixar um inteiro padrão. Entendidos aí o espaço de nomes? Por que ter a consciência do tamanho de uma variável é importante? Porque algumas vezes você vai precisar guardar elementos muito grandes. Então, se você estiver fazendo cálculos com tamanhos, assim, tamanhos normais, tudo bem. Mas, às vezes, o problema vai dizer, calcule a quantidade de estrelas no universo que vai de até 3 trilhões. Eu sei, se é um número tão grande, eu vou pegar o maior valor possível para não ter perigo de estourar isso daqui. Porque se você pega um número, entenda, pequeno, qual é o limite disso daqui? De menos 128 até
127. O que acontece se você fizer isso? É igual a 127. Aí você imprime esse negócio. O que acontece se você aumentar mais um? O que é que vocês chutam aí? Se está 128, vai para 128. Ó, o limite dele é 127. 127 significa que todos os bits já estão usados no máximo valor. Ou seja, 1 já está no limite. Então, se você tentar colocar mais alguma coisa em algo que chegou ao limite, o que é que vocês chutam que acontece? Volta para o início. Ele é só um número mesmo. Então, se você tentar somar mais um, ele volta para o início. E é o que vai acontecer aqui com o nosso. Ele estava no 127, você tentou adicionar mais alguma coisa, aí ele resetou o número. Ele voltou para o outro lado. E aí o seu número se torna inútil. Oi? Em termos de cálculo matemático é igual. Somar dois números para o processador, somar dois números de 8 e somar dois números de 64 é a mesma conta, é o mesmo gasto energético, é o mesmo circuito. Mas em termos de uso de memória, seria ineficiente. Então, se você tem grandes volumes de dados e você só usa pouco, seria equivalente a usar 4 vezes mais memória para armazenar a mesma coisa. Entendeu? Em termos de custo de cálculo, não, é igual. Em termos de custo de memória, você está gastando 4, 5 vezes mais memória para armazenar algo totalmente desnecessário. Se a gente quiser deixar a memória RAM eficiente, tem que fazer isso. Você tem que pensar nos seus dados. Entenda que vocês aqui, vocês são de que curso? Ciência da computação. Ciências da computação. A não ser que vocês vão trabalhar programando placa de vídeo, trabalhando em baixo nível, dificilmente vocês precisam fazer o que a gente chama em computação, que é escovar bit. Quando você está trabalhando com circuito integrado, programando para roteador, para placa de vídeo, esse povo está pensando lá no extremo da otimização. Então, cada detalhezinho para eles importa. O que a gente vai pensar em otimização em mais alto nível, otimização de algoritmo, de estrutura de dados em alto nível, entendeu? De como é que eu organizo esses dados. Então, isso daqui não é tão crítico, entendeu? Mas é importante que vocês entendam por um bom senso. Ué, você está gastando o quê? Você está guardando o quê? É algo que é insignificante? Representa uma vogal? A vogal tem 5 valores. Representa um valor, uma letra do alfabeto. É um conjunto limitado de coisas. Você não precisa de um número gigante. Você está trabalhando com dados bancários. Tua precisão tem que ser absoluta. Então você mete aí um float no limite do que ele é capaz de calcular, porque é extremamente relevante a precisão de um elemento desse. Se você quer saber se a bola caiu perto ou caiu longe, o teu valor de trabalho é centímetros e não milímetros, decímetros, então o float 32 vai muito bem. Tudo bem? Ok? Então vamos lá. Então o que foi que a gente já viu aqui? Nós temos tipos e tamanhos de tipos. Os tipos principais seriam, foi que vocês já decoraram de cabeça, tipos principais? Inteiro, de vários tamanhos, float de vários tamanhos, bool, que representa verdadeiro ou falso, e o tipo string, que representa um texto. Quando você tem um caractere só, a gente chama esse coisinha de... Aqui é mais legal, porque por ser uma linguagem moderna, ele chama isso daqui de runa. Quando C foi criado, antigamente, os computadores só trabalhavam com A, B, C, D, E, F, G e alguns acentos. Só que hoje a gente tem uma quantidade gigante de coisas que representam um texto. Essas coisas estão codificadas dentro de uma coisa, dentro de um padrão, não é nem padrão,
de uma tabela, de um registro. Pronto. Unicode é um registro de caracteres. Por que eu digo que é um registro e não um padrão? Porque o Unicode registra caracteres e está em constante evolução. Você tem caracteres para praticamente todos os tipos de símbolos, alfabetos, línguas do mundo, emojis que estão sendo criados, e esses símbolos de comunicação, eles vão continuamente sendo registrados. Exemplo, podem existir, pronto, as fontes de computador. Você tem um monte de fontes no seu computador. Quando você está lá editando o texto no Word, você tem fontes que você pode utilizar para mudar como o texto está expresso ou não. Correto, sim ou não? Correto. Sim. Cada fonte incorpora alguns Unicodes e outros não. Se você tentar escrever em cirílico, ou então tentar escrever em japonês, talvez a fonte que você gosta não tenha a interpretação desses símbolos. Você teria que baixar fontes apropriadas que consigam interpretar esse Unicode para mostrar a coisa adequada na tua tela. E fontes diferentes têm liberdade para interpretar símbolos e textos da sua própria forma. Vocês já perceberam que os emojis são diferentes dependendo da plataforma onde eles são apresentados? Sim ou não? Ou nunca prestaram atenção? Por exemplo, quando você faz o emoji de sorriso, bota no Telegram, bota no WhatsApp, bota no Firefox, bota em outros lugares, esse sorriso, que é um Unicode, ele aparece com uma cara diferente. Ou nunca prestaram atenção nisso? É porque o sorriso, que é um Unicode, ele é mostrado diferente dependendo da fonte. Então, o que a gente tem? No C, a gente tinha apenas o char. E o char, ele era um inteiro de 128 posições, ou seja, ele era um inteiro de 8 bits, e ele representava apenas um punhado de valores. Tabela ASCII. Pronto. Quando a computação foi pensada, os textos, eles apenas representavam um punhadinho de valores. Carrega a tabela do meu ódio. Não carrega esse negócio. Como é que eu vejo isso daqui? Pronto. Vocês conseguem ver aqui, ó? Isso daqui é quando a computação estava nascendo. A gente tem caracteres, pronto, ficou melhor. E cada caractere corresponde a um número. Cadê o A minúsculo? Vocês estão achando ele em algum lugar? Está aqui, ó, A minúsculo. Vocês conseguem ler o valor do A minúsculo? 97. E o A maiúsculo é onde? 65. As coisas elas foram numeradas para ter um valor. Então, se eu vier aqui em C, estou aqui em C, e vier aqui e der um printf, quero escrever um caractere, e eu mandar ele escrever para mim o 97. 97 qual? GCC teste.c .a.out. Perdão, botei um Z aqui, né? É o Y. E .a.out. O 97 na tabela vai ser o A. Quem seria o G maiúsculo? 71. Então, se eu vier aqui e digitar o 71, a gente teria o G maiúsculo. Isso seria a representação decimal. O valor numérico desse caractere. Porque no computador tudo são números, não existem textos, é tudo número.
Só que se eu interpretar o número como se fosse um texto, aí eu tenho um texto. Isso daqui é em C. Vamos ver se a gente consegue fazer o equivalente em Go. Se eu fizer a mesma coisa, eu quero imprimir um caractere e mandar imprimir o 71. Go run left.go. Deu a mesma coisa? O 71 é o G? É. 71 é o G. Tá vendo que é o mesmo código? Esse porcentagem C, V... Pronto. Quando a gente vai imprimir alguma coisa utilizando essa técnica de formatação, eu poderia só dizer imprima o valor. Se eu mandasse imprimir o valor 71, eu veria o quê? 71. Só que se eu quiser reinterpretar, eu poderia dizer imprima esse 71 como se fosse um caractere. Pensando o 71 como caractere, o que eu vou ter é o G. E essa formataçãozinha aqui, ela pode ser utilizada para muitas coisas. Como, por exemplo, lembra do nosso exemplo de fazer data e hora? Vou voltar aqui para o exemplo de data e hora, tá? Eu vou mostrar aqui outros exemplos de formatação para vocês verem. Vai, data e hora. Minuto e hora e minuto. Pronto. Formas de criar variáveis. Você poderia criar aqui uma por linha. O var, ele diz, estou criando uma variável. Você diz qual é o nome da variável e diz o que ela é. Ou se elas têm o mesmo tipo, você pode colocar uma do lado da outra. Hora e minuto são inteiros. Digite hora e minuto. A minha hora vai ser 10 horas e 15 minutos. Então, que horas são agora? 10 e 15. Tá, ué, tá vendo esse símbolo estranho aqui no finalzinho? Tipo como é o nome desse breguesse aqui? Porcentagem. Tá vendo essa porcentagem? Eu mandei imprimir porcentagem? Não. O padrão de todo programa que imprime para o terminal é sempre terminar com quebra de linha. Então, isso daqui está dizendo, ei, eu esperava uma quebra de linha, você me deu a quebra de linha no final? Não. Então, ele está mostrando isso daqui, dizendo, tem algo ruim, porque o padrão de todo programa é terminar com quebra de linha. Então, o que é que você deveria fazer aqui no final? Como é que eu quebro a linha? Barra N. E aí, quando eu rodar o meu código de novo, hora e minuto, 5 e 17. Que horas são? 5 e 17. Com o scan, ele escaneia dando espaço. O scan, ele é assim. O scan, ele é inteligente. Ele sai procurando o teu valor, pulando tudo que for espaço em branco. Então, não importa quantos espaços ou quebras de linha ele dê, ele vai continuar consumindo esses espaços em branco até conseguir obter tudo que ele quer. Vamos fazer de conta aqui que eu rodei de novo. Digite hora. Ele vai travar a execução e esperar 2 valores. Aí eu vou dar Enter, 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 Enter. Toda vez que eu dou Enter, eu jogo essa informação para o programa. O programa pega essa informação e faz alguma coisa com ela. Tinha alguma coisa nas linhas que eu digitei? Não, então ele está travado. Aí eu, espaço, 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 tab, 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 enter. Mandei um monte de coisa em branco. Tinha alguma coisa? Não. Espaço, espaço, tab, 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 15. Espaço, espaço, enter. Mandei um monte de coisa, um 15, mais um monte de coisa em branco. Ops, ele achou o 15. Ele leu esse 15, percebeu que era assim, né, conseguiu interpretar isso como um inteiro e guardou esse inteiro em qual variável? Hora. Só que ele ainda está travado. Por quê?
porque falta outro inteiro. Espaço, Enter. Toda vez que eu dou Enter, eu alimento o meu programa. 12. Espaço, Enter. Na hora que eu der um Enter, eu vou mandar essa linha para lá. Ele vai achar o 12, consumir o 12, perceber que esse 12 é um inteiro, e aí sim ele coloca esse 12 dentro do minuto. E aí ele vai mostrar o quê? Qual o resultado? 15 e 12. Se eu botar em uma vírgula, acho que 15,12. Aí ele vai quebrar. Porque na hora que o scan tentar interpretar aquela vírgula como inteiro, não é inteiro. E aí ele meio que para tudo. Parou, quebrou. Ele não preenche o resto das variáveis. Olha que legal. Vamos rodar de novo aqui. 15,12. Ele estava esperando que isso daqui fosse o quê? Um inteiro. Só que isso daqui é um inteiro? Não. Então ele não vai conseguir preencher o minuto. Olha o que vai acontecer. Ele não conseguiu preencher o minuto. Ele parou de ler porque ele espera que o usuário resolva esse problema. E retornou no padrão. E ele não mudou o que já estava. O que era que já estava? Zero. Ele não mudou, ele simplesmente não preencheu. Eu poderia saber quantas coisas eu li. Tá vendo aqui, ó? Escaneia o texto lido da entrada padrão, guardando os valores sucessivos, guardando os valores sucessivos nos argumentos sucessivos. Novas linhas contam como espaço. Ele retorna a quantidade de itens que foram sucessivamente, não, como é? Corretamente escaneadas. Se o valor for menor do que o número de argumentos, o erro vai dizer o porquê. Tá vendo? Então essa função ela me devolve duas informações. Quais são as informações que ela resolve, que ela devolve? A quantidade de coisas que eu consegui ler e se teve erro, ele diz o porquê. Então se a gente pintar esse erro aparece? Sim. Ele me dá duas informações, eu posso utilizar ou não. Vamos ver aqui os valores. Eu vou colocar isso daqui como? Antes disso, eu vou mostrar as outras formas de criar variável, tá? Ele tem três formas de criar variável. A primeira é essa daqui, explícita e sem inicialização. Beleza? O segundo é o que a gente chama de inferência de tipo. Inferência de tipo. Isso daqui que a gente está utilizando é uma linguagem compilada. O que é que isso significa? Antes de executar, ele verifica tudo que foi escrito e vê se as coisas fazem sentido. Na hora da compilação, ele vê se as coisas fazem sentido. Se as coisas não fizerem sentido, ele nem gera o executável. O executável é o código que está adaptado para aquela arquitetura que vai ser executado. Beleza? Numa linguagem compilada, existe essa checagem antes de conseguir rodar o código, ler os valores, fazer tudo. É justamente a compilação que impede que isso aconteça. Se eu tentar executar esse código, ele não passa na compilação, porque isso não satisfaz as regras de sintaxe da linguagem. Sintaxe é a forma como as coisas se encaixam. Por exemplo, você em português pode fazer isso. Olá, mãe. Estou com saudade. Isso é algo válido em português? Gramaticalmente não. Gramaticalmente não. A gramática é o que a gente chama de sintaxe. Se você perguntasse por que isso daqui não é válido em português, a gente poderia dizer um monte de coisas. Regras do português, da sintaxe, o que é que ela diz? Espaço. Primeira coisa, no português, a gente começa com letra
maiúscula. No português, depois da letra maiúscula, a gente usa a letra minúscula. No português, a gente tem espaço antes de vírgula? Não. E depois da vírgula, pode ter 2, 3 espaços? Não. Isso é sintaxe. Entendeu? No português, essa palavra existe? Não. Na sintaxe de uma linguagem de programação, existem regras. As regras dizem, se você quer criar uma variável, você precisa utilizar a palavra var. Se você vai dizer o tipo da variável, esse tipo tem que ser algum dos tipos que foram definidos. Para fazer uma atribuição, você usa o igual. Quando você vai colocar um valor dentro de um tipo, esses valores têm que ser compatíveis. Por que eu não posso colocar banana no inteiro? Porque banana e inteiro não são compatíveis. Tudo isso é regra de sintaxe. E se a sintaxe não bater, o teu código nem compila. Ou seja, não vai gerar para aquela arquitetura um código que pode ser executado. Ou seja, ele nunca vai sequer ler os valores do usuário, porque o teu código nunca vai executar. Qual é a diferença disso para uma linguagem como Python e JavaScript, que são interpretadas? Nessas linguagens interpretadas, que a gente rodou lá na primeira semana, não existe a etapa da compilação. Então o código começa a executar literalmente lendo linha por linha e vendo se dá certo. Se lá no meio tiver o absurdo que for, mas esse código que está no meio nunca for executado, você nunca vai descobrir esse erro. Porque você só descobriria esse erro quando o erro fosse executado. Não existe essa camada de compilação onde eu checo as coisas. Então você poderia dizer que linguagens compiladas são mais seguras, sim ou não? Sim. Linguagens compiladas são extremamente mais seguras. Por que existem então linguagens interpretadas, como JavaScript e Python? Ela é mais fácil, por exemplo, para você prototipar. Ou elas conseguem continuar rodando, por exemplo, se você pensar no JavaScript, é assim, JavaScript foi pensado para continuar rodando mesmo que o código tenha erros. Então significa que se o código tem erros, mas você nunca rodar a parte dos erros, não vai ter erro. Entendeu? Então a ideia é que o teu código continue rodando, mesmo que depois ele dê errado. Entendeu? Em algum momento ele pode dar errado, mas por enquanto ele está rodando. Mas eu misturei o inteiro com float, com string, não tem problema não. Mistura tudo e vamos rezar para dar certo. JavaScript é assim. Entendeu? Python é uma linguagem pensada para prototipação. Então, ao invés de você se preocupar com muitas coisas e muitos encaixes, você consegue fazer um monte de código rápido, mas da mesma forma que você consegue fazer muito código rápido, se as coisas não foram bem planejadas e bem amarradas, depois você tem uma base de códigos que é impossível de ser mantida, porque qualquer alteração que você fizer aqui, talvez você não descubra que ela está impactando e mexendo em um monte de outros lugares. Entenderam, pessoal? Qual é a ideia de compilado e interpretado? Então vamos lá. Isso daqui é regra de sintaxe, tá bom? Vamos mostrar as 3 formas de criar variável. A primeira, você não inicializa, mas você diz o tipo. Se você diz o tipo, a inicialização é a padrão. Qual é o padrão para inteiro? 0. Padrão para float? 0. Padrão para string vazia? Vazio. Padrão para booleana? Falso. O padrão para caractere, que seria o equivalente a runa, var letra, runa, também é 0. Porque não existe letra vazia. Se é uma letra, é um valor. Sim ou não? Se é uma letra, é um valor. Entendi. Eu posso dizer assim, nome. Nome pode ser, nome que é um texto pode ser vazio, porque o nome é uma sequência de letras. Concorda? Nome é uma sequência de letras. Qual nome? Não botei nenhum nome não, é vazio. Mas se você diz que você tem uma letra, você tem uma letra. Letra não pode ser vazio. Letra é um valor. Eu tenho uma letra. Qual? Se você não colocar nada, ela vai começar com o valor
o valor padrão para um número. Qual é o valor padrão para um número? 0. Você lembra que uma letra ela é um número, concorda? Só que é um número que é interpretado como uma letra. Então ele não lê como se fosse um string. Ele Não. Letra, exatamente, letra é letra. Qual é a diferença da runa do Go para o char do C? Em C eu faria assim, ó, char, letra. A diferença é que o C, como é a linguagem antiga, o char dele são só aquelas 128 opções iniciais. Só que no Go, como ele é a linguagem já criada há pouco tempo, eu poderia colocar um emoji aqui dentro, poderia colocar um Unicode qualquer aqui dentro, porque ele já é projetado para esse tipo de coisa. Ele tanto representa uma letra antiga, como poderia colocar um bonequinho aqui sorrindo, fazendo assim com os dedinhos. E essas informações... Que seriam essas informações que estão lá na tabela. Então tudo lá na biblioteca do FNC? Exatamente, tudo lá da biblioteca do Unicode. Vamos lá, 3 formas de colocar uma variável. Se eu não inicializo, ela começa com valor padrão. Se eu inicializo, ela começa com o valor que eu inicializar. Porém, se eu inicializo, ele sabe o que é que tem do lado direito. O que é que tem do lado direito? 7 é um valor de que tipo? Inteiro. Se ele sabe que 7 é um inteiro, eu posso omitir o tipo. Por que ele sabe que hora é um inteiro? Porque 7 é um inteiro. Faz sentido eu dizer isso? Eu quero uma hora. Ele consegue adivinhar o que hora é? Não. Ou você diz que hora é um inteiro, ou você diz, por exemplo, que hora vai ser 0. Tudo bem? É parecido com Python, né? É. Python é a mesma coisa. Python, a diferença é que Python você não tem o var. Tá certo? Vamos lá. Para que serve o var? Isso daqui é design de linguagem, isso daqui é importante. Eu sempre vou voltar lá para o C para vocês entenderem por que a linguagem ela tem um algo. Quando você está lá no C, que você faz isso daqui é C, tá? C. Qual é o tipo de X? Inteiro. Só que o C é uma linguagem antiga e ela foi pensada para ser, entenda, o mais otimizado possível. Mesmo que isso signifique riscos imensos. Então, quando você cria uma coisa, ele nem sequer inicializa essa coisa. Quando você diz, ei, eu preciso de um pedaço de memória para guardar um inteiro, ele vai lá na tua memória, pega o primeiro bloco que ele achar e te dá esse bloco. E ele não limpa o que tinha no bloco. Significa que pode ter qualquer coisa, qualquer valor dentro daquele bloco. Isso daqui a gente chama de lixo. Não existe inicialização no C. Então, toda vez que você carrega algo, é por obrigação sua do programador fazer o quê? Dar o valor padrão. Dar o valor padrão. Porque se você não der o valor padrão, o que é que acontece? Ele carrega lixo. Um dos maiores vazamentos de informação do começo do milênio foi um bugzinho como esse. O que é que o hacker fazia? Ele aproveitava de um erro que tinha lá do SSH, que carregava a memória sem inicializar a variável. Olha que coisa genial. Carregava a memória sem inicializar a variável. Significa que ele pegava e carregava um pedacinho da memória, sim ou não? Sim. Aí o que é que ele fazia? O hacker rodava esse código milhões de vezes. E toda vez que esse código carregava, ele capturava um pedacinho da memória. Correto? Então o que é que ele fazia? Ele fazia como se fosse uma impressão digital. Vocês já viram que quando vocês colocam o dedo lá no sensor de impressão digital, você está copiando vários pedacinhos do seu dedo? Ok? E aí existe um algoritmo baseado nessas dezenas de pedacinhos que você faz, que consegue, através dos pedacinhos, montar o todo. O que o hacker fazia era isso, carregava centenas de vezes pedacinhos da memória e depois conseguia constituir o que tinha na memória e raspou centenas de milhares de milhões de dados de servidores espalhados pelo mundo inteiro. Foi um dos maiores vazamentos de memória que aconteceu por quê?
Porque o programador esqueceu de inicializar a variável. É lindo? Diga se não é lindo. É lindo, é ou não é? É lindo! Vamos lá. Então, aqui existe uma distinção. Instanciar, criar instância, criar corpo e inicializar. São duas coisas distintas. Quais foram os dois nomes que eu disse? Instanciar e inicializar. O que é que seria o instanciar? É criar corpo, é pegar memória. E o inicializar é colocar um valor dentro dessa memória. Pessoal, eu queria dizer que eu sou feliz assim, tá certo? Eu tenho alguma rejeição patológica a usar slide. Eu sei que é muito legal quando o professor vem, mostra os slides com os tipos de variáveis e tal. Mas eu tenho assim um trauma de faculdade de slide. Porque tinha professores que eram assim, o professor apresentava tudo no slide, aí você dizia assim, professor, não entendi. Aí ele pegava e lia tudo de novo. Aí eu pensava, eu sei ler, eu só não entendi. Entendeu? Então eu não consigo usar slide. A minha aula é meio assim, do tipo, vou fazendo e vocês vão acompanhando. E por isso que eu boto a gravação, porque eu entendo que é para algumas pessoas que têm dificuldade de gravar as coisas sem registrar. Mas é a forma como eu gosto, tá certo? Eu gosto de ir na vibe de vocês. Tudo bem? Então a gente tem essa diferença entre instanciar e inicializar. Por exemplo, no C. Quando você vai para o Go, aqui eu estou fazendo instanciação e eu estou fazendo inicialização. Aqui eu tenho uma inicialização implícita. Eu não estou dizendo o valor, mas ele está inicializando para mim, para não ter o risco de carregar lixo. Aqui eu tenho uma inicialização explícita. Tudo bem? O que vocês acham que é melhor? Eu colocar o tipo ou eu não colocar o tipo? O que vocês acham que é melhor? Colocar sempre, colocar de vez em quando, usar o bom senso, o que vocês acham? A regra qual é a regra de boas práticas? Se é óbvio o que aquilo ali representa, tudo bem você pular o tipo. Mas se não é óbvio, por exemplo, var resultado recebe coletar dados. O que será que resultado é? Você não tem a menor ideia. É um número, são dois números, é uma lista de pessoas, uma lista de valores. Então, sempre que não for óbvio o que está sendo descrito ali, coloque o tipo. A regra é essa, tudo bem? A regra é essa. Por exemplo, você vai fazer uma coisa como idade. Idade é um inteiro, não tem idade de valor quebrado. Tá certo? Então, a primeira forma é essa. Explícito, tipo explícito, criação de variável explícito e inicialização explícito. Segunda é essa, não tem inicialização explícita, mas ele inicializa por default. A terceira é essa, que a gente chama de quê? Inferência de tipo. Ei, o pessoal que está indo por causa do ônibus, eu tenho que lembrar de fazer chamada de vocês. Ah, tá. É o povo que vai botar mochila na RU. Vocês têm que parar com isso, meu povo, botar mochila na RU. Ah, tá. Filho. Vocês sabiam que o UFC Quixadá é o único lugar no mundo que mochilas valem por pessoas? Eu não sei por que criaram essa regra estranha, mas todo semestre eu falo para os alunos que vocês não deviam aceitar que mochilas valem por pessoas. Não faz sentido ter 50 mochilas na fila do RU e as mochilas valerem por pessoas. Em canto nenhum existe isso. Né? Tanto que eu já dei a sugestão de combinar com o pessoal dos vigia de jogar as mochilas tudo na grama, entendeu? Não faz sentido, cara. Tanto que aqui antigamente, vocês já ouviram falar que tinha carteira do ladrão, na época que tinha muito assalto, o cara pedia a sua carteira, tu dava a carteira do ladrão. Tem gente que vem para você que com 2 mochilas.
a mochila do RU e a mochila que ele usa. Isso não faz sentido. Caderno. Você chega lá e tem um caderno, um lápis, uma borracha, um isqueiro. Não faz. Mas tudo bem, eu não sou aluno, eu já passei por essa fase. Foco. Uma coisa importante, pessoal, a inferência de tipo, ela é checada em tempo de compilação. Na hora que ele vai gerar o código executável, ele já vê se aquilo dali faz sentido. Falei da primeira, falei da segunda e agora a gente vai para a terceira. Existem muitos lugares no código onde você cria variáveis no meio da expressão. Entendeu? Você está criando uma variável e essa variável, entenda, é como se fosse criada no meio de uma expressão, no meio de um cálculo, e o Go ele entende que é importante eu explicitar, eu deixar claro para quem está fazendo o código que eu estou criando aquilo agora. Tá certo? Então, quando você vai criar uma coisa agora, no meio de um código, você às vezes não tem como colocar esse var, mas para dizer que você está criando aquela coisa agora, você coloca esses dois pontos bem aqui. Tá vendo esses dois pontinhos? Eles equivalem ao var. Eles equivalem a fazer uma instância. Você está dizendo, eu estou criando isso agora. Por que isso daqui é importante? Porque quando você está em outras linguagens, deixa eu fazer aqui um exemplo, sei lá, em Python aqui, code teste.py. Você tem uma coisa que é assim, x recebe 7. Aí você tem um laço qualquer, faça x receber x e de 0 a 0. Eu estou aqui em Python, tá certo? Tudo bem? Eu estou em Python. Então, vamos ver aqui qual é o problema desse código. Olha como é parecido. Chega a ser até um pouco parecido, né? Aqui é o equivalente no Python a dizer que eu estou criando o quê? Um inteiro. Eu estou criando um inteiro. Eu estou criando o x e o x é um inteiro. E qual foi o valor que eu dei para ele? 7. Isso aqui é Python, tá certo? O Python agora vai dizer, ei, faz o seguinte, eu quero que o x assuma os valores que vão de 0 a 10. E aí ele imprime esse x. Só que eu não tenho uma forma de dizer que esse cara é um novo x. Ou então que eu estou criando um x do zero. O que ele vai fazer? O meu x era 7. Ele vai sobrescrever o valor que eu tinha, porque esses valores têm o mesmo nome, sim ou não? Sim, é o mesmo x, sim ou não? Sim. Aí quando você chegar aqui fora, que tentar imprimir o valor de x, ele vai ter o valor de 7 que você estava usando? Não. Ele vai ter o valor de quê? O último valor que ele pegou aqui, ele vai de 0 a 9. Isso daqui seria 9. Para o Go, toda vez que você cria algo, você tem que dizer, ops, eu estou reutilizando algo que eu já criei ou eu estou criando uma coisa nova? Por isso que é importante essa expressividade. Se você está criando uma coisa nova, ou você usa o var, ou você usa o quê? O 2 pontos. O 2 pontos e diz o quê? Estou criando uma coisa nova. É a mesma coisa que o var. É a mesma coisa que um var. Só que você consegue utilizar ele dentro de expressões. O que foi que vocês perguntaram para mim, voltando um pouquinho no tempo? A gente tinha o var hora, não foi? E o minuto. Vou juntar os dois, tá? Eu vou criar hora e minuto. Eu pedi para escrever as duas coisas e o scan ele vai me retornar 2 valores. Quais são os valores que ele vai me retornar? A quantidade de coisas que ele conseguiu ler e o erro, se teve algum erro. Eu vou pegar essas coisas. Eu poderia pegar assim, lidos, número de valores lidos e erro. Ou eu poderia pegar assim, número de valores lidos e erro. Percebe a diferença? Ou eu digo, estou criando variáveis novas. Ou eu digo, eu vou receber esses valores e colocar em variáveis novas.
Por que isso daqui eu preciso desses 2 pontos? Quando eu declaro assim, tudo numa linha, essas coisas precisam ser do mesmo tipo. Hora e minuto são de que tipos? Inteiro. Só que o número de valores lidos é um inteiro. E o erro é do tipo erro. Então eu poderia imprimir, ó, fmt.println, número de valores lidos e erro. Perdão. Go run draft.go. Se der tudo certo, 14 e 12, ele vai dizer: eu consegui ler 2 valores e eu tive algum erro? Não, tive erro nenhum. Ah, mas eu só queria que ele imprimisse isso se desse erro. Então eu poderia perguntar: será que teve erro? Eu poderia fazer assim: se erro for diferente de nulo, perdão, eu apaguei, não foi? Pronto. Se erro for diferente de nulo, imprima os erros. A gente vai chegar em if depois, tá? 3,5. Aí o que é que ele mostrou aqui para mim? Que eu consegui ler uma coisa e a outra eu não consegui porque eu esperava ler um inteiro, tá? A gente não precisa fazer isso, porque nos nossos códigos, como a gente vai estar, a boa parte deles a gente vai estar lendo do computador, e o computador ele é burro, porém obediente, ele sempre vai colocar a entrada certinha. Quando é que a gente vai ter que fazer isso? Quando a gente estiver fazendo códigos de interação com o usuário, joguinhos e outras coisas assim. Porque o usuário, ele sempre vai fazer as coisas erradas, não importa. Entendeu? Você diga assim, digite seu nome, aí ele bota 5, não, quero seu nome, aí tem que ficar tratando a entrada de usuário e a gente faz isso. Oi? Tem 2 perguntas. Diz. O que é a linha do hora, tá vendo que tem um I maiúsculo, né? O que poderia ter esse símbolo antes do hora? O que é isso daqui? Isso, para que Tá. serve? E a outra pergunta é o que significa o tipo erro? Tá. Vamos por partes, tá certo? O que foi que eu disse que era hora e minuto? Qual é o nome que a gente deu para essas coisas? Começa com vá. Variáveis. Você está vendo aqui? São variáveis. Hora e minuto são variáveis. O que foi que eu falei que eram variáveis? A função dela. Não. O que é que são variáveis em computação? Variáveis são lugares. Variáveis são lugares. Lugares que servem para quê? Guardar o quê? Valores. Lugares que guardam valores. Variáveis são lugares que guardam valores. Repete para mim, vai. Variáveis são o quê? Lugares que guardam valores. Por que isso daqui é importante? Quando você faz uma coisa como essa, minuto recebe 5. Você está dizendo, nesse lugar eu vou guardar esse valor. Nesse lugar eu vou guardar esse valor. A gente diz em computação que a gente diz lugar recebe valor. Ou em linguagem mais técnica, L value recebe R value. Que é a mesma coisa de left, de lugar, recebe R right, de valor. Então, sempre que você pensa na atribuição, você pensa, um lugar recebe um valor. Se eu dissesse isso daqui, minuto recebe hora, por exemplo. Lugar é igual ao valor do lugar? Não. Minuto recebe hora. Qual dos dois eu vou pensar como lugar e qual dos dois eu vou pensar como valor? O valor é a hora. O valor é a hora. E o lugar que eu vou guardar esse valor? Minuto. Então aqui eu estou dizendo, o lugar da memória que tem um minuto vai receber o valor que está em hora. Lugar recebe valor.
Faz sentido eu fazer uma coisa como essa? 5 recebe minuto? Não, por quê? Porque 5 é um valor, 5 não é um lugar. Para colocar algo em algum lugar, eu preciso de um lugar. Lugares são variáveis. Faz sentido eu falar minuto mais hora recebe minuto? O lado de cá tem que ser um lugar. Eu tenho um lugar? Não. Eu não tenho nada. 2 lugares não são um lugar. Lugar recebe valor. Mas eu poderia fazer algo como minuto recebe minuto mais hora, mesmo que não faça sentido lógico? Faz. Porque quando eu estou olhando para o lado da direita, eu estou pensando em valor. Eu estou pegando o valor do minuto, estou somando com o valor da hora e estou guardando isso onde? No lugar do minuto. Tudo bem até aí? Beleza? Quando a gente passa informações para funções, printf você está mandando hora e mandando minuto. Você está mandando o valor da hora para ele e você está mandando o valor do minuto. Se ele tem os valores, ele consegue pegar esses valores e imprimir na tela. Concorda? Beleza? Então, se eu pegar o teu nome e der o teu nome para o coordenador, porque você assim, ei, coordenador, esse aluno aqui disse que eu sou muito desorganizado, que eu não dei o plano de aula, que eu não dou slide e que eu faço a aula de improviso, ele prefere ir para o Alexandre. Eu dou o seu nome para o coordenador, eu estou dando o valor. O coordenador recebe o seu nome e diz, não, vá mesmo para outra sala, vá para outra sala. O valor da informação. Agora, se eu não quisesse o valor, se eu dissesse, tem um sorvete que eu ganhei lá no brinde do RU, eu preciso que você vá comer o sorvete, porque eu não posso ir no seu lugar. O seu nome é suficiente ou você tem que ir? Você tem que ir, a pessoa tem que ir, não o valor da pessoa. Isso daqui, esse I comercial, ele transforma o que seria um valor em um lugar. Então aqui eu estou dizendo, scanf, eu não quero te dar o valor de hora, porque você não quer o valor de hora. Você quer o quê? O lugar, porque você vai pegar o valor do teclado e colocar esse em que lugar? No lugar de hora. Se eu desse o valor, ele nunca conseguiria alterar a hora. Mas como eu disse para ele em que lugar a hora está, ele consegue ler a informação do teclado, ir lá na posição de memória onde a hora está e colocar o valor nesse lugar. É meio como se fosse burrinho, né? Você tem que especificar. Não é que é burrinho, é seguro. Se você passa uma variável assim, você tem certeza que essa função não pode alterar a variável. Porque ela não tem a variável de fato. O que é que ela tem da variável? O valor, mas ela não pode alterar. Você sabe que se tua variável mudou, pode ter sido culpa do printf? Não, o printf não pode mudar a variável, porque ela não tem a variável de fato. O que é que ela recebeu? O valor da variável. Você tendo o valor da variável, você não pode alterar a variável. A única forma que você pode alterar a variável é se você tiver o lugar dela. Se você tem um lugar, se eu te disser, por exemplo, eu fiquei com raiva desse aluno, eu quero ir lá na casa dele e encher ele de porrada. Se eu te disser o lugar que o aluno mora, aí você pode ir lá na casa dele e encher ele de porrada. Entendeu? Essa é a distinção. Então, na prática, só o scanf vai utilizar esse comercial por enquanto, porque ele é a única função que precisa alterar as coisas. As outras funções vão usar os valores, mas o scanf vai fazer a alteração dos valores. Tudo bem? Tudo bem? Bora progredir aqui para... Eita, pleura, já vai dar 2 horas de aula e eu não disse nada ainda. Nem comecei o conteúdo. Bora aqui. Vamos aqui. Tá vendo esse %V?
Esse %V é uma evolução do C. O C, ele trabalhava assim, ó, printf. Você tinha que dizer exatamente o que é que você estava imprimindo. Eu estou imprimindo um número. Eu estou imprimindo um número quebrado. Eu estou imprimindo um caractere. Eu estou imprimindo texto. No printf, como ele é baixo nível total, você tinha que ser extremamente explícito com o que você estava imprimindo. Eu estou imprimindo um número, 6. Estou imprimindo um número quebrado. Estou imprimindo um caractere. Estou imprimindo um nome. Tá certo? O C, ele precisava disso. Então, quando a gente ia lá e colocava o número quebrado, um caractere e um texto. Tudo bem até aí, não sei? Só que ele também servia para formatar essas coisas. Por exemplo, eu queria um número com 3... São as 3 formatações que a gente vai precisar, tá? É a mesma coisa em C e em Go, por isso que eu coloco. Quando você quer forçar que existam zeros na frente para completar as casinhas decimais, você coloca assim, eu queria 3 zeros na frente. Então você coloca 03. Então se o meu número fosse 603, ele ia imprimir 603. Mas se fosse 63, ele ia imprimir como? 063. E se fosse só 3, ele ia imprimir o quê? 003. Então quando você quer forçar os zeros, como por exemplo é no caso da hora, a hora você precisa de 2 casas decimais, né? Hora e minuto tem 2 casas decimais. Então você pode fazer isso. Eu quero 2 casas decimais de número para cá e para cá. E aí quando você faz isso, 3 horas e 4 minutos. 3 horas e 4 minutos. Segunda coisa, no C, se você colocasse só float, ele jogava todas as casas decimais. Então, tanto que quando a gente roda isso daqui, ele botou 6,7000 aqui. Se você quer definir as casas decimais, é fácil. Quero colocar zeros na frente, então você bota 0. Quer dizer quantos zeros? Aí você bota o número depois dos zeros. Casas decimais controlam a quantidade de elementos depois do ponto, não é assim? Então você diz que quer controlar quantos elementos depois do ponto e você diz quantas casas decimais. Então quando você rodar isso daqui, 2 casas decimais. E no Go é a mesma coisa, é a mesma sintaxe. Se você quisesse colocar casas decimais, seria a mesma coisinha aqui do C. E por último, que pouca gente usa, é o de texto. Na string você consegue alinhar ele para a esquerda e para a direita. Quem disse que eu lembro decorado qual é para a esquerda e qual é para a direita? Tipo fazer um preenchimento. Deixa eu chutar aqui. 010? Não, tracinho 10. Deixa eu só testar aqui se eu lembro. O que foi que ele fez? Ele completou colocando na esquerda, né, um pad, né? Tipo fazendo alinhamento de colunas, para todo o texto ter o mesmo tamanho. Aqui ele está colocando quantos caracteres? 10 caracteres. Como banana já tinha 6, ele completou com 4 caracteres. Tá certo? Seria um pad. Tá certo? A mesma coisa em Go. Ele vai fazer esse alinhamento à esquerda e à direita. Então, hoje, com o que vocês viram hoje, vocês já conseguem fazer todos aqueles exercícios do bloco 1 de operações, que é para basicamente formatação de casas decimais e último, casas decimais. Ficou faltando só um, que é o operador de módulo. E o módulo ele vai servir para você quebrar coisas. Por exemplo, estamos no ano de 2026. Ano 2026. Se eu quisesse só os 2 últimos dígitos, como é que eu faço para roubar esses 2 últimos dígitos?
Aí em computação a gente faz assim, ó. Se você quer só a unidade, você pode dizer que a unidade é o que sobrou da divisão por 10. Não é assim? Você dividiu por 10, o que sobrou é a unidade. Mas se você quisesse a unidade e a dezena, né, os dois últimos, você poderia fazer o quê? O ano módulo 100. Porque se eu dividir por 100, eu vou ter 20. E o resto da divisão vai ser 26. Então, o resto da divisão, talvez nesse começo de curso, seja a coisa mais chatinha para vocês, porque a gente nunca pensa em resto da divisão, mas é o que vocês vão ter um pouquinho mais de dificuldade para se acostumar. Calcular resto, calcular loop, calcular retorno, e em tudo a gente usa esse bregaço aqui. Bora para a chamada? Vamos parar a gravação.